Eu sou a Lia Santos, eu sou empresária e coach e hoje eu estou aqui para gravar para vocês um vídeo sobre autoestima. Eu percebo nas minhas clientes que eu atendo, nas pessoas que eu conheço, que a maioria das mulheres sofrem de baixa autoestima. E eu percebo que, eu vejo nos meus clientes que isso não é muito comum entre os homens. Então eu fico pensando e buscando, entender o porquê disso, lendo artigos e tudo mais. E eu cheguei a uma conclusão que nós mulheres não fomos muito incentivadas a achar que a gente pode alguma coisa. Normalmente, na nossa infância, a gente não podia nada, né? A gente não podia subir numa árvore porque nós somos meninas. A gente não podia fazer bagunça porque é feio menina fazer bagunça. A gente não podia ser indisciplinada, não podia fazer um monte de coisa que os meninos podiam, né? E os meninos são incentivados, não, vai lá mesmo, faz isso, faz aquilo, se cai, levanta que você é homem, eles são mais encorajados já desde criança. E até os próprios brinquedos, né, que são muito diferentes. O das meninas são bonecas, panelinha, casinha, coisas de cozinha. Então, as mulheres são incentivadas a cuidar de filhos desde criança, cuidar de casa desde criança, né? E os homens já são incentivados a buscar coisas maiores, carro, moto, caminhão, uns brinquedos muito diferentes. Então, nós mulheres ouvimos muito não pode, não pode. Isso às vezes fica muito enraizado nas nossas crenças, porque as nossas crenças são tudo que nós acreditamos. E as crenças governam a gente inconscientemente. Por isso que é importante você saber quais são suas crenças, porque se você não souber quais são essas crenças, elas podem estar te governando inconscientemente, você está agindo de acordo com suas crenças sem saber o porquê. Então, procure buscar na sua infância, porque a maioria das nossas crenças são constituídas na nossa infância, de acordo com o que os nossos pais falavam, avós, tios, pessoas muito próximas, às vezes até um vizinho muito próximo, do que eles acreditavam e sempre repetiam as mesmas coisas e eles acabam passando essas crenças para nós. Às vezes são crenças boas e às vezes não são tão boas, né? Então a gente precisa identificar quais são essas crenças. E a maioria das crenças então são formadas na infância por algumas circunstâncias que aconteceram, às vezes coisas fortes que aconteceram na nossa infância que ficam marcadas para o resto da vida, e outras coisas vão acontecendo no meio do caminho. E essas crenças, às vezes, se elas forem muito negativas, elas podem realmente baixar a nossa autoestima. Porque se a gente ouviu muito, não pode, você não é capaz disso, você não serve para nada, você não vai para frente, você desiste de tudo que você começou e por aí vai, dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar muito para conquistar as suas coisas, senão você não vai ter nada, você tem que estudar muito, senão você não vai ter futuro. E todas essas crenças a gente vai acumulando e vai formando quem nós somos. Essas crenças, elas são muito boas também, tem coisas muito boas que trazem os nossos valores, que eu falei até no vídeo anterior sobre os valores, que são muito importantes, que governam também nossa vida inconscientemente. Então, por isso que é tão importante se descobrir, buscar o autoconhecimento para descobrir tudo isso, quais são os valores, quais são as crenças, se essas crenças são fortalecedoras ou se elas são limitantes, são crenças que fazem a gente não agir, porque toda vez que você vai agir, pensa qual vem o pensamento que vem na sua cabeça, não vai dar certo, isso não é pra você, dá certo pros outros, pra você não. Se você pensa isso, você normalmente nunca age, nunca vai atrás dos seus sonhos. E daí você não entra atrás dos seus sonhos, e se alguma coisa diz para você lá dentro, não, mas você deveria ir buscar, então você fica aquela crise interna, né? Você fica insatisfeito com suas atitudes, mas às vezes não sabe como mudar essas atitudes. E isso traz uma grande insatisfação na vida e acaba abaixando também a autoestima. Então a autoestima ela é composta por várias coisas, tá? Uma coisa que eu já falei foi valores, outra coisa autoestima e outra coisa é disciplina.
Então, é você buscar qualidades, gostar de si mesma. Então, como gostar de si mesma? De dentro para fora. É reconstruir o que está, às vezes, destruído aí dentro. Você, às vezes, por algumas situações que você passou, pode ter te destruído por dentro. E você precisa recuperar esse amor próprio que você tem dentro de você. Recuperar, muitas vezes, quem você era, a sua alegria que você tinha na infância, a sua vontade, os seus sonhos que você tinha, que pode ter se perdido, porque vai acontecendo tanta coisa na nossa vida, tanta porrada, que às vezes a pessoa desiste de tentar, porque ela já pensa na crença dela, mas se eu for tentar de novo vai dar errado de novo, e ela para de desistir, de tentar, ela desiste. Então, comece a observar os seus pensamentos. É muito importante observar seus pensamentos e identificar quais são as crenças que governam a sua vida. Essas crenças, a gente chama, costuma falar, que é o self-talk, é a conversa interna, né? Que a gente tem uma vozinha, tem gente que fala, né? No desenho animado tem o anjinho e o diabinho. É essa voz, é uma voz que conversa só com você e que só você sabe o que está passando aí dentro. Comece a observar essa voz e, se possível, anote num papel, porque essa voz são suas crenças. E você tem que trazê-las, tirar do inconsciente e trazer para o consciente, porque só a hora que você trouxer para o consciente, você vai poder modificá-las. Então você precisa fazer uma lista do que governa a sua vida. Toda vez que você vai pensar em fazer algo, alguma coisa nova, mudar de vida, porque se às vezes você está insatisfeito com a vida que você está levando, quer mudar de emprego, quer às vezes resolver um relacionamento, não está feliz com o jeito que está criando seus filhos, alguma coisa pode estar trazendo insatisfação, só que toda vez que você vai agir, a sua vozinha pode te parar. Essa vozinha que você precisa identificar, ela é muito importante. E traga para o consciente, anote cada uma e olhe para ela e veja, ela realmente faz sentido? Realmente, você acredita naquilo? Se ela é só uma coisa que você ouviu na sua infância e não faz mais sentido para você, busque inverter aquela voz, inverter aquele pensamento. Busque cada um e ir melhorando cada pensamento, que você vai ver que a sua vida vai ficar um pouco mais leve, você vai começar a acreditar mais em si mesmo. Quando você começa a ter mais autoconfiança, você eleva a sua autoestima. Então, por isso que eu falo tanto sobre o autoconhecimento, porque tudo aí começa do autoconhecimento. Se você não se conhecer, fica difícil mudar alguma coisa na sua vida. Então, eu sempre costumo dizer, psicólogos são excelentes, coaches são excelentes para mudança de comportamento, livros são excelentes para você mudar, para você se entender, artigos, vídeos na internet. Eu sempre busquei muita informação, li muitos livros, fiz coach, fiz terapia durante muitos anos que me ajudaram demais a saber quem eu sou. E esse autoconhecimento é uma coisa que você vai estar para sempre buscando. Nunca acaba. É um mergulho muito profundo na sua alma e é muito gostoso, porque quanto mais você se descobre, mais você começa a agir em acordo com o que você acredita, com seus valores, muda suas crenças que estão te limitando, você começa a elevar a sua autoestima, você começa a ficar mais feliz, mais autoconfiante, a agir, sai da inércia, começa a agir em acordo com o que você quer. Isso traz um prazer absurdo, você fica feliz consigo mesmo. Então, busque esse autoconhecimento, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se gostou, curta, compartilha com as amigas, tá? E até o próximo vídeo. Um grande abraço!